Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glacielma Borges. Hoje nós iremos trabalhar com a disciplina de Língua Portuguesa 1, que é o estudo gramatical, certo? O estudo da gramática. Hoje daremos início a mais um conteúdo da nossa gramática e hoje nós vamos falar de um conteúdo muito importante que é o verbo, né? São os verbos, como que eles se flexionam, né? Como que eles se transformam de acordo com a necessidade e qual o conceito de verbo, né? Para que serve o verbo na gramática, certo? Então vamos dar início à aula de hoje. Bem, hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar com verbos e suas funções e flexões, né? Para que serve e como que eles flexionam, né? Como que eles se transformam. O verbo é a palavra responsável por exprimir ação, estado e fenômenos em relação a determinado tempo. Geralmente, exprime ideia de ação, estado ou fenômeno, certo? Então, são essas três situações. E aí eu darei exemplos para vocês entenderem melhor essa ação, estado e fenômeno. É importante ressaltar que os verbos podem expressar outros tipos de fatos que não ação, estado e fenômeno, ok? Só que essas situações, elas são menos comuns de serem cobradas, por isso que não são tão expostas, ok? Então, de acordo com a flexão, né, de acordo com essas mudanças necessárias ao verbo, nós temos algumas maneiras de esse verbo se manifestar. Então, nós temos primeiramente o modo, né, do verbo. O modo, ele está dividido de três maneiras, né? Ele está entre modo indicativo, que é aquele que indica certeza, né, um fato habitual certo. Temos o imperativo, que indica ordem, pedido, súplica, ok? E também temos o modo subjuntivo, que é o modo que indica incerteza, hipótese, ok? Hoje, na nossa aula, nós iremos começar, né? Nós iremos trabalhar, nós iremos iniciar o estudo dos modos verbais com o modo indicativo e os seus respectivos tempos verbais, certo? Então, vamos entender melhor o que é o modo indicativo. O modo indicativo, como eu falei, ele é utilizado para exprimir um fato ou ação habitual em sua certeza, quando refere-se ao presente, passado ou futuro, certo? Então, o modo indicativo ele trabalha com esses três tempos verbais. E, lembrando, é o modo que indica certeza. Em resumo, ele é usado para quê? Né? Para exprimir uma ação habitual. Por exemplo, às sextas-feiras vou à novena do meio-dia. Observe, né, que nessa frase indica um hábito, né? Uma pessoa que pratica o hábito de frequentar a novena, né? A missa. Então, se é um hábito e é uma certeza, o modo é indicativo. Também como forma de atualizar os fatos ocorridos no passado. Por exemplo, Leonardo da Vinci conclui a Mona Lisa após muitos anos. Observem que o verbo está no presente, né? Conclui. Só que ele se refere a um fato passado, ok? Então, é uma espécie de atualização. Também como forma de indicar um futuro próximo que certamente acontecerá. Como o modo diz, né? Certeza. Então, se certamente acontecerá, está no modo indicativo. Exemplo: amanhã retomo as reuniões habituais. Observem, né, que o advérbio amanhã está indicando o futuro. Só que o verbo retomo está no presente, certo? Nesse caso, no indicativo, porque é algo quase certo, ok? Em relação aos tempos verbais do modo indicativo, o que é que nós precisamos entender? Nós temos o presente do indicativo, né? Que foram alguns exemplos que eu mencionei para vocês. O presente é aquilo que acontece no momento da fala, né? No momento que aquela frase é expressa. Por exemplo, como um camarão agora. Observe, né, que a indicação é indicação de presente, pois o fato está acontecendo no momento da fala. Mais um exemplo. Querida, estou à porta. Estou indica também algo no presente. E revelo minhas intenções agora. Além do verbo revelar, que está no presente, né, está indicando o momento da fala,
temos também o advérbio agora, que também está relacionado ao presente, certo? Além do presente do indicativo, nós temos o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele indica algo que aconteceu no passado e que era um hábito, ok? Exemplo, pensava em mudar de atitude, né? O verbo pensava indica esse fato passado que era um hábito, né? Algo que acontecia frequentemente. Mais um exemplo, era dia quando o trabalho ficou pronto. Novamente, né? O verbo ficou aí indicando algo habitual no passado, certo? Então, presente, momento da fala, pretérito, o nome pretérito indica passado, e imperfeito porque é algo passado que não foi totalmente concluído, né? Que era um hábito. Temos também no modo indicativo o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Esses tempos verbais eu queria que vocês estudassem com muita calma, né, com muitos exemplos e separassem, por exemplo, 2 grupos, né, desses tempos verbais e estudassem separadamente, para vocês não se confundirem, né, não acabarem se atrapalhando. Pronto, falamos do presente, falamos do pretérito imperfeito, nós temos também no indicativo o pretérito perfeito. Se o imperfeito é algo que acontecia habitualmente e que não foi concluída, o perfeito, diferentemente, é algo que foi totalmente concluído no passado, certo? Exemplo, insistia sempre no mesmo erro, ok? É algo concluído no passado. Além do tempo presente e do pretérito imperfeito, nós também temos o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito, certo? No imperfeito, nós observamos que é algo que se fazia no passado e que não foi totalmente concluído, né? Que era algo habitual, ok? Já no pretérito perfeito é o contrário, né? É algo que aconteceu no passado, mas que nesse caso foi totalmente concluído, né? Que foi feito e acabou, pronto. Foi algo pontual, né? Se fez uma vez e acabou, certo? Então, nós temos o exemplo, passou na casa da tia. Quando eu digo que alguém passou na casa da tia, foi algo que ele fez e que foi concluído. Entendem? Certo? Foi apenas um episódio, ok? Já no pretérito mais que perfeito, também é algo passado, né? Observe, né? Quantos detalhes do passado nós temos que observar no indicativo. Temos o pretérito imperfeito, habitual, temos o pretérito perfeito, algo concluído e pontual, e também nós temos o pretérito mais que perfeito, que eu queria que vocês tomassem um pouquinho mais de cuidado com ele, certo? Por quê? Porque o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal que é menos usual da gente, né? Que nós usamos menos no nosso dia a dia. Por isso eu queria que vocês observassem com mais atenção. Olha só, quando eu digo passou na casa da tia que já preparara um delicioso bolo de laranja. Observe, né, que esse final aí do verbo, nessa desinência preparara, não é nosso costume, né? A gente trabalhar, a gente falar no nosso dia a dia com nossos amigos, com os nossos familiares, esse termo, certo? Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Além da desinência, né, que caracteriza o mais que perfeito, que é essa terminação ra, temos também que entender como que o pretérito mais que perfeito funciona. Lembrando, imperfeito, não concluído no passado, perfeito, concluído no passado, e o mais que perfeito é algo que aconteceu no passado e foi anterior a outro episódio também no passado, certo? Essa é a ideia do pretérito mais que perfeito. Então, esse é o exemplo. Passou na casa da tia que já preparara um delicioso bolo de laranja. Observem que quando ele diz que passou na casa da tia, é algo passado, certo? E quando diz que ela já tinha preparado o bolo antes desse fato passado, então isso caracteriza o pretérito mais que perfeito, né? Foi um episódio passado anterior a outro já passado. Mais um exemplo, vivera de maneira livre. Também, né?
Observem a terminação "ra", que caracteriza o mais que perfeito, e também a ideia de algo passado anterior a outra coisa também que já havia acontecido, certo? Então, com esses tempos verbais do modo indicativo, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima!